Olá, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre agravo de instrumento. Fui convidado aqui no IED para gravar esse módulo. É um recurso com o qual todo advogado trabalha muito com ele, além de outros recursos, evidentemente, mas o agravo de instrumento tem o seu lugar aí muito especial na tarefa, na missão diária do advogado. Comecemos aí falando sobre as espécies de agravo de instrumento. Aliás, eu falo aqui antes sobre o título, né, dessa aula, é o agravo de instrumento segundo a jurisprudência do STJ. Por que colocamos isso? Porque o Código de Processo Civil estabelece um rol, ali no 1015, das decisões interlocutórias em face das quais é cabível o agravo de instrumento. Mas o STJ mudou tudo. O STJ abriu o catálogo, abriu as possibilidades. Me lembro lá na comissão que integrei do novo CPC no Senado Federal, a ideia era fechar, de não caber inicialmente, não caber recurso de decisão interlocutória. Elas seriam irrecorríveis. Depois de muita conversa no âmbito da comissão, chegou-se à conclusão de que nessas hipóteses do 1015, são 13 hipóteses, que estaria de bom tamanho. Mas agora liberou geral. Por isso esse título. O agravo de instrumento segundo a jurisprudência do STJ. Pois teoria e prática. Porque, vez ou outra, nós citamos aqui um trecho de um recurso, até de um modelo, digamos assim. De recurso de pós-graduação não vai trabalhar com modelo, mas eu gosto de mostrar como fizemos neste ou naquele caso. E a prática também porque pegamos a orientação do STJ, né, o Tribunal Máximo em matéria de direito infraconstitucional, daí o subtítulo, Teoria e Prática. Aliás, como advogado, né, eu tenho dado assim muita ênfase aos aspectos práticos. É claro que eles não se desgarram do teórico. Se o advogado for só prático, ele não será advogado, será um rábula. Mas se ele for só teórico, isso não tem valor a rigor. As faculdades em si não podem ensinar só uma teoria vaga, totalmente desgarrada da prática, ensinar a filosofia A ou B. Isso não faz muito sentido para essa visão do direito que se realiza nos fóruns, se realiza nas consultorias. Você que ainda é estudante, eu me dirijo também aos estudantes, porque este módulo vai ser utilizado pelo GEM, que é a editora do meu livro, para os compradores do livro, ele terá direito. Então, você comprando um curso de Direito Processual Civil, ganhará este módulo. E você que está me ouvindo ou é aluno do portal IED, e é uma alegria estar aqui com você, ou você adquiriu o nosso livro. E é assim. Então, a prática é muito importante. Eu sou advogado já há 6 anos, depois de ter passado aí 9 anos no Tribunal de Justiça como desembargador, eu sou advogado e atuamos com essa visão prática, pragmática. E o direito se realiza sim, seja você advogado, juiz, promotor de justiça, consultor jurídico, defensor público, delegado, enfim. É essa visão pragmática, uma visão que é somente teórica, que não é passível de aplicação na prática. Me perdoem aqueles chamados acadêmicos, tão somente acadêmicos. Elas não, esse conhecimento, me perdoem, não tem valor. Serve às vezes para uma conversinha aqui e acolá, desse jeito. Você já leu Habermas? Não é a nossa visão. Me perdoe, com todo respeito a todos, a nossa conversa aqui é sobre agravo de instrumento. Usa aqui assim, espécies de agravo. Aliás, é a minha assessoria aqui que montou esses slides, viu? Espécies de agravo. Nós vamos tratar do agravo de
instrumento. O agravo que vai ao tribunal com um instrumento, instrumento no sentido de um caderno com peças processuais, isso é instrumento, é o novo nome do recurso. Aqui começa no 1015, do agravo de instrumento, porque acabou o agravo retido. No Código de 73 era o agravo, que podia ser na modalidade retida, e era a regra, ou excepcionalmente poderia ser de instrumento. Acabou esse chamado agravo retido. E por que acabou o retido antes de eu falar das espécies as diversas espécies de agravo? Acabou porque a finalidade do tal agravo retido era evitar a preclusão daquela decisão interlocutória. E aqui eu não falo só para você, advogado experiente, não falo para os juristas, evidentemente, eu falo para todos e principalmente para você, estudante, você que está agora se aperfeiçoando no processo civil. Eu não gosto do termo reciclar, não, que dá a impressão que é para resíduos, mas não é o caso. Mas você que está reciclando, vai lá. Então essas lembranças, o agravo poderia ser retido para evitar a preclusão. As decisões interlocutórias não recorridas eram precluíveis. Eram, não são mais. Decide, e se você não agrava, não preclui, se não estiver no rol do 1015. O 1015 aí vai ter um rol, nós vamos analisar cada uma das hipóteses de cabimento. Naquelas hipóteses ali você tem que agravar, se não preclui, mas aquilo é excepcional. Outra decisão interlocutória que não esteja nesse rol do 1015, sempre do Código de Processo Civil, é claro, elas não precluem, diferentemente do Código de 73, que as decisões interlocutórias eram todas recorríveis via agravo retido ou via agravo de instrumento. Para que eu estou falando isso? Por que eu estou ressuscitando o que morto já está, que é o Código de Processo Civil de 73? É para que nós possamos verificar o que preclui e o que não preclui. Tudo era precluível, exceto as matérias de ordem pública, é claro. Agora não é mais assim. A regra inicial no Código de 2015 é que as decisões interlocutórias seriam irrecorríveis e, portanto, não precluíveis. O que significa? Que você poderia suscitar, reavivar, ressuscitar aquela questão por ocasião do julgamento de apelação. Por exemplo, decidia sobre uma questão ali do 1015, deferimento ou indeferimento de uma prova pericial. Indeferiu e não consta ali do rol do 1015, então eu não interpunha agravo de instrumento, porque não está no rol como obrigatório. E depois eu percebo que aquele indeferimento me prejudicou. Eu posso abordar essa questão se eu recorrer com recurso de apelação depois da sentença, ou então me prejudicou, mas não ao ponto de levar-me a interpor a apelação. Mas se a outra parte interpôs, eu posso então suscitar nas contrarrazões. Significa que não preclui, ou algumas questões não precluem, e também não são recorríveis. Agora, nós estamos falando de agravo de instrumento e já adiantamos, em razão do título, dizendo que o rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil, sempre de 2015, se eu não falar, e se eu não falar qual é o código, é porque é o Código de Processo Civil. Mas comecemos aqui, espécies de agravo. Agravo é um gênero, é um termo que serve para muitos recursos. Aqui, hoje, em alguns blocos, nós vamos tratar do agravo de instrumento.
previsto aí no artigo 1015 a 1020